Olá, meu nome é William Santos, sou pós-doc do professor Sidney Ribeiro e hoje gostaria de falar sobre alguns temas, sobre compostos emissivos, dinâmica de radical pairs, fotoisomerização, fotopolimerização. Estes temas fazem parte de toda a minha vida de pesquisa na área acadêmica, mas hoje desempenho essas pesquisas pelo programa CISFOTO. Uma das áreas de minha atuação é sobre complexos de bariônico. Complexos de bariônico podem ser formados a partir de um cátion e um ânion aromático. Exemplo de um cátion aromático é o viologênio. O viologênio é conhecido por ser facilmente reduzido frente a uma molécula doadora de elétrons. Então, se doarmos um elétron para o viologênio, podemos formar o viologênio radical. Esse viologênio radical ele tem uma coisa interessante, que é apresentar uma banda de absorção eletrônica na região do visível. E é por isso, então, que essa molécula vem sendo utilizada em diferentes frentes de pesquisa. Uma delas é sobre materiais fotocrômicos. Bom, o borato, o tetrahidroborato é um exemplo de um ânion aromático. Nós já estudamos sobre essa molécula em seu estado excitado, assim também como o triaroborano. O grande ponto desse nosso trabalho já realizado é o seguinte: na década de 60, 70 e 80 foi proposto um mecanismo fotoquímico de como essa classe de compostos atuam e evoluem para formar os seus produtos. Bom, a partir desse nosso estudo, a gente provou que esse outro mecanismo, na década de 80, 70, estava errado. Nós propomos um novo mecanismo, e esse mecanismo, então, é o que vem sendo utilizado até hoje, em estudos fotoquímicos contendo boro. Por causa desse avanço, nos estudos de fotoquímicos contendo boro, nós fomos agraciados uma capa da revista da Photochemical Photobiological Science, da Royal Society of Chemistry. Bom, agora vamos entender como o complexo de bariônico é formado. Bom, se analisarmos o viologênio na presença de um contraíon convencional, como cloreto, brometo e iodeto, o que nós observaríamos é o seguinte, que o viologênio só consegue absorver na região do ultravioleta, devido às absorções do tipo pipi. Bom, o mesmo acontece com o borato. Se ele tiver como contrair um sódio, o potássio, por exemplo, o que nós temos é uma absorção ultravioleta, também característica de uma transição pipi. Bom, quando a gente aproxima um borato de um viologênio, a gente tem o seguinte: um desses boratos vai ter um anel que vai se aproximar do grupo piridíneo, fazendo o que a gente chama de interação pipi-estável. Isso faz parte da química supramolecular. Bom, o interessante disso é que essa interação é fortalecida do ponto de vista colômbico também, uma vez que o grupo piridíneo, catiônico, deficiente de elétrons, vai interagir com o centro rico de elétrons do borato. E por causa dessa interação forte entre o viologênio e o borato, nós temos o que a gente chama de transferência de carga intermolecular, diferentemente de uma molécula que tem charge transfer, uma vez que uma molécula isolada, por exemplo, tem um grupo doador de elétron, um grupo receptor de elétron, mas dentro da molécula. Então, a gente tem um processo intramolecular de transferência de carga. Aqui, nós estamos falando de um processo de transferência de carga intermolecular, onde o íon borato transfere carga para um grupo piridíneo do outro íon, no caso, o viologênio. Bom, e a gente evidencia esse processo de transferência de carga quando a gente modifica o borato, por exemplo. Então, se aqui no grupo R2 a gente substituir, em vez do hidrogênio, a gente colocar um grupo doador de elétrons, um grupo receptor de elétrons, a gente vai ver que a banda de transferência de carga do complexo pode ser modulada, ela pode ser modificada, ela pode absorver em regiões diferentes do espectro. Por exemplo, quando a gente coloca um grupo doador de elétrons aqui no borato, a gente consegue fazer com que antes
molécula que absorve em 400 nanômetros, agora absorva na região de 700 nanômetros, ou de 500 nanômetros. Bom, vou dar um exemplo aqui dessa estrutura desse cristal, né, que é um desses compostos. Ele é amarelo porque ele está absorvendo na região de 400 nanômetros. Quando a gente irradia com luz visível, aqui 410 nanômetros, né, observamos que esse composto muda de cor, tá? Ele fica bem escuro, e que ao longo do tempo, né, essa coloração escura diminui, regenerando, né, a coloração inicial do composto antes de irradiar. Isso é uma característica do composto fotocrômico que, né, não perdura por muito tempo. Ao longo do tempo, ela vai se perdendo e voltando à coloração inicial. Sabendo, então, que as bandas de absorção do visível são decorrentes dessa interação pipi-Stack, vamos observar agora o que acontece quando a gente adiciona uma molécula polar ao meio, que no caso é a acetonitrina. A acetonitrina, então, ela interage com o centro, né, positivo do piridínio, de um lado, e do outro com o borato. Só que de uma forma que a acetonitrila, né, ela fica numa região inter-íons, né, fazendo com que exista uma separação entre o borato e o grupo piridínio, desativando assim a interação pipi-Stack. Como consequência disso, né, as bandas que a gente observava em solução, elas são diminuídas com o aumento da quantidade de acetonitrila. Um outro ponto aqui, nesse outro gráfico, a gente observa o seguinte, que o máximo de emissão do complexo é na região de 530 nanômetros. Por causa desse máximo de emissão, né, a gente consegue observar aqui nas fotos que a luminescência desse composto, né, é na região do verde. E que o rendimento quântico de fluorescência pode ser modulado de acordo com o grupo ligante do boro. Por exemplo, se a gente tiver um grupo doador de elétrons lá no anel, a gente consegue fazer com que o rendimento quântico de fluorescência seja maior do que quando a gente tem os boros com grupos aceptores de elétrons. Quando irradiamos, então, o composto com luz visível, observamos que o complexo caliônico muda de cor e essa coloração mais escura evidencia a presença do hidrogênio radical. Se analisarmos, então, essas fotos ao longo do tempo, constatamos que a quantidade de hidrogênio radical diminui com o tempo. Para saber como que esse processo acontece, realizamos, então, experimentos de ressonância paramagnética eletrônica. Nesse gráfico, observamos o seguinte: na ausência de luz, nós não temos nenhuma espécie radicalar. Na presença de luz visível, forma-se, então, um hidrogênio radical, e quando essa luz de radiação é desligada, a quantidade de hidrogênio radical, então, diminui com o tempo, seguindo uma equação de decaimento exponencial de primeira ordem. Analisando esse tempo de decaimento com a potência de microondas, observamos o seguinte: quanto maior a potência de microondas, menor é o tempo de vida desse radical. Dessa forma, conseguimos observar que esse tempo de vida da espécie radicalada do hidrogênio pode ser modulado. Como consequência, o tempo em que o material fica escuro, ela pode ser prolongada ou diminuída com a potência de microondas. Tentando entender como esse processo acontece, temos o seguinte mecanismo. Aqui o complexo absorve luz, no estado excitado existe uma transferência de elétrons do borato para o hidrogênio, então aqui no final nós temos o radical do hidrogênio, um elétron. Esse elétron pode adquirir duas configurações de spin, mais meio e menos meio. Se essa configuração de spin menos meio for a favor do campo magnético, então ela terá um nível energético característico. Se ela for contra o campo, então vai ter um nível maior. Se o valor do campo magnético que for aplicado tiver certa magnitude, podemos então ter uma diferença de energia na região de microondas. Assim, usando um fóton de microondas, podemos então inverter o spin do elétron, adquirindo então um nível mais alto de energia, maior mesmo que o estado excitado simulate, propiciando então uma possibilidade desse elétron voltar para o boro via
o mecanismo de Beck electron transfer, regenerando o composto. Esses estudos foram recentemente publicados, né, na Matriz Advanced da Royal Society of Chemistry. Como o borato tombou um elétron por via halogênio, existe a formação de uma espécie oxidada do borato, onde existe um elétron desemparelhado. Essa estrutura, em solução, ela é instável, tende a fragmentar-se, formando, então, o triarilborano, que é estável termicamente, mais um radical fenil, como um subproduto. Esse radical fenil formado, esse processo, é altamente reativo, porque esse elétron está situado no orbital sp2. É diferente de quando você tem um elétron pertencente à nuvem π, estabilizado por ressonância. Nesse caso, então, esse radical é muito reativo e tende a atacar a maioria das substâncias, inclusive o solvente. Se tivermos o TMPO em solução, ele pode atacar o TMPO formando essa estrutura final, que também é radical. Mas esse radical é um radical estável. Tanto estável que nós podemos medir ele por EPR. E aí ele vai ter um sinal característico, que são esses sinais caracterizados por esse símbolo de asterisco, evidenciando que nós temos então um radical fenil. Se nós tivermos um outro tipo de radical, como boroxil, qualquer outro tipo de radical, no TMPO, essa sequência de sinais são diferentes. Além disso, com o tempo, né, de radiação, observamos também a formação do hidrogênio cátion radical. Ou seja, em solução aquosa, existe a formação do hidrogênio radical, que pode perdurar por mais de 30 horas, mais de 4 horas, e existe a formação do fenil radical. A grande pergunta é, será que nós podemos usar esse sistema de borato para realizar reações fotoquímicas? A resposta é sim. Então, realizamos um estudo de fotopolimerização com o borato, com a riboflavina, que também é conhecida como vitamina B2. Usamos essa espécie como sensitilizadora, fotossensitilizadora, na presença do monômero hema, na qual irá polimerizar formando poliema. O mecanismo fotoquímico acontece da seguinte forma. Riboflavina, né, a vitamina B2 é fundamental, absorve luz. No estado excitado triplete, ela tem condições de oxidar o borato. Fato esse que não acontece no estado fundamental. Então, no estado triplete, ela consegue extrair um elétron do borato via transferência de elétrons e formamos, então, uma espécie semi-reduzida da riboflavina. O borato oxidado é fragmentado, formando um radical fenil, como a gente já tinha visto nos slides anteriores. O outro produto é o triarilborano, que também possui baixa toxicidade. Esse processo de formação de radical fenil também pode ser obtido irradiando diretamente o borato com luz UV. O processo no final é a formação do radical aril, né, radical fenil, mais um radical boril. O radical boril, neste caso, ela tem um híbrido de estrutura entre uma estrutura tetraédrica informada, né, e uma estrutura parecida com um trigonal plano. O fato é que esse elétron pode migrar entre os anéis, fazendo com que, então, existe uma certa estabilização frente a um processo reacional. Então, nós dizemos que esse radical borato não é eficiente nos estudos de fotopolimerização radicalar. Mas o radical fenil, por ser altamente reativo, esse sim atuará na fotopolimerização. Aqui nós temos aqui um resumo desses processos, tá? Então, a riboflavinação triplete, oxida o borato. O borato libera o tetrarilborano mais o radical fenil. O radical fenil ataca o monômero, formando um radical monomérico, que na presença de mais monômeros hema forma um polímero. A mesma coisa acontece quando a gente realiza com luz UV. Existe a formação do radical aril, que na presença do hema forma um polímero. Um outro estudo que nós realizamos de fotopolimerização foi com o cátion berílio.
Esse cátion-pirílion, né, na presença do tetrahidroborato, forma um complexo de pariônico, que possui uma banda de absorção característica de charge transfer intermolecular e que, quando excitada na região do visível, tem como reações citados, esse mecanismo mostrado aqui, até a formação do radical fenil, que é usado para polimerizar. Esse radical fenil ataca o monômero, gerando então um elétron desemparelhado no carbono do monômero. Então pode ser atacado por outro monômero, formando um oligômero radical, por outro monômero, formando até o polímero final. Mas também nós observamos um outro mecanismo junto com esse, que é quando o tetrarilborato perde o fenil, forma-se então triarilborano, que tem o orbital PZ vazio. Esse orbital PZ vazio pode acoplar com outro orbital do carbono do monômero, contendo um elétron, formando uma ligação química. Essa ligação não é muito forte, mas suficiente para impedir que um monômero ataque esse elétron desse carbono muito facilmente, gerando um polímero, né? E como essa ligação não é tão forte, esse boro pode sair. Então, na verdade, na reação ele entra, sai várias vezes, permitindo assim o controle do tamanho do polímero final. E é muito comum se ler na literatura que polimerizações radicalares são incontroláveis. Sim, eles eram incontroláveis, mas não são mais, dependendo do sistema químico que está se investigando. Por exemplo, uma polimerização radicalar possui uma poliespecificidade muito alta, que é o termo que a gente usa para controlar, para dizer se o polímero possui muitos tamanhos, né, uma síntese, ou se eles estão todos tendendo a um único tamanho. Então, para a polimerização radicalar, tende-se a ter uma poliespecificidade próxima de 12, 20, por exemplo. Quando nós realizamos para o nosso sistema contendo boro, nós temos uma poliespecificidade tendendo a 1. Isso significa que temos os polímeros formados, quase todos tendo o mesmo tamanho. Isso tem uma importância muito grande na indústria, né, em termos de polímero. Por quê? Porque nós conseguimos definir, por exemplo, pontos de fusão de polímero bem definidos. Fato que não é observado quando a gente tem um polímero de diferentes tamanhos. Além de outras propriedades mecânicas interessantes também, que se tem, né, para polímeros de um único tamanho. Esse estudo, né, por mostrar que reações radicalares, né, podem ser controladas, foi um marco para reações de fotopolimerização. Tanto é que nós fomos agraciados aqui com a capa da revista Journal of Physical Chemistry. Uma outra vertente de pesquisa está sendo a síntese de novos compostos, né, com absorção invisível, como na classe dos azocompostos. Antes de entrar nos nossos resultados, gostaria de fazer uma breve introdução de como obter um azo composto. Existem, na verdade, vários tipos de rotas para obter um azo composto. Uma delas é o que a gente chama de reação de acoplamento entre um grupo aromático e um diazo. Nesse tipo de reação, sabe-se que precisamos de um grupo dador de elétrons para que, então, o anel ataque o grupo diazo, formando, então, como um produto final, um diazo composto. E o grande ponto aqui, né, o ponto inicial, é: será que isso realmente só acontece com multiplicadores de elétrons no anel para que isso aconteça? Bom, a partir dos nossos resultados, tudo indica que não. Por exemplo, aqui nós temos um grupo pirílio, que é um composto catiônico. Esse íon catiônico, né, tem centros deficientes na posição ortopara, entretanto, na posição metra, ela vai possuir uma densidade eletrônica superior, que pode ser usado para atacar um grupo de azo, seguindo um mecanismo de reação para se produzir um azo composto final. Bom, como estamos partindo de um grupo de azo e um grupo pirílio, então um produto final azo com pirílio,
nós estamos chamando essa molécula de pirilauso, tá? Uma aglutinação dos nomes de ácido composto, né? E o pirílio, então pirilauso. Nós estamos elucidando o mecanismo de reação ainda, tá? Mas tudo indica que o mecanismo seja esse, com ou não participação da água. Esse estudo está sendo também realizado com a ajuda do aluno de iniciação científica Lucas Henrique Pereira. Realizamos alguns estudos de caracterização, tá? RMN, por espectrometria de massas. Estamos também realizando difração de raio-x monocristal. As medidas de ressonância magnética, né, que estão sendo realizadas com a contribuição da professora doutora Silvia Helena Santanelli. As medidas de difração de raio-x monocristal estão sendo realizadas pelo Júlio Zuckerman, da Universidade Federal de São Carlos. A professora Silvia Santanelli, ela também é parte integrante do programa CISFOTO. Realizamos medidas de espectrometria de massa, onde o resultado bateu com o resultado teórico esperado. Então, a nossa parte de caracterização está bem adiantada e, com os resultados de difração de raio-x, né, nós podemos mostrar que essa molécula foi o resultado final da nossa reação. Realizamos também alguns estudos fotofísicos com a nossa amostra, de absorção vivis, indicando que existe um processo de solvatocromismo. Tá? O que nós podemos observar é que existe uma banda de charge transfer que não existia antes para as espécies, né? Antes de reagir para formar um perilazo. Essa banda de charge transfer é do ácido composto. E que, na presença de solventes de baixa e alta polaridade, essa banda é deslocada. O que nós observamos é que, na presença de um solvente polar, como a cetonitrila, esse solvente tende a interagir mais com o estado fundamental que com o estado excitado. Se ele interage mais com o estado fundamental, esse nível energético fundamental ele é diminuído. E aí, como consequência, a diferença de energia entre estados fundamental e excitado aumenta, precisando de maior energia para que essa charge transfer seja excitada. Como consequência disso, então, a banda aparece em menor comprimento de onda. No caso da cetonitrila, aparece que tem no máximo de absorção 502 nanômetros. No caso do clorofórmio, que é um solvente de baixa polaridade, ele vai interagir pouco com o perilazo, assim como o estado excitado. Então, espera-se que a diferença de energia entre o estado fundamental e o excitado seja menor. De fato, quando nós analisamos o máximo de emissão, né, dessa charge transfer, para o solvente clorofórmio, aparecem maiores comprimentos de onda, menores comprimentos de onda, aqui em 544 nanômetros. Um dos experimentos que estamos realizando, né, eu e o aluno de iniciação científica, Lucas, é que quando analisamos, né, porcentagens diferentes de etanol em água, podemos identificar, né, a máxima de absorção característicos em etanol e outra em água. Com isso, a gente entende que esse novo corante, né, pode ser utilizado na determinação de etanol em soluções aquosas, o que pode ser interessante para indústrias, né, de produção de álcool ou mesmo na análise química, né, de etanol em postos de combustível. Vamos analisar, então, o nosso comportamento fotofísico aqui do pirilazo, né, em relação aos seus isómeros, cis e trans. Então, nós temos aqui o composto trans, que após a absorção de luz forma o cis, certo? Na ausência de luz, em processo de relaxação térmica, ele volta a ser trans, uma vez que a espécie trans possui um nível energético menor do que a espécie cis, por isso que existe essa relaxação térmica. Bom, qual que é o ponto importante? Vamos fazer essa sequência de aplicar luz e desligar a luz várias vezes. E vamos ver como que a gente acompanha aqui a formação do cis-trans. Se a gente observar essa banda 520, nós temos o seguinte comportamento. No início, nós temos o trans. Aplicou o laser, formou o cis. Na hora que não tem mais luz, né, chegando na amostra,
a espécie cis volta a ser trans. Então, ela volta até voltar ao estado inicial. Isso se repete por várias sequências de laser. Aplica o laser cessa, volta a ser trans, e assim por diante. Nós observamos uma certa regularidade desse comportamento, né? Indicando que o processo ele é reversível. O mesmo acontece se a gente analisar aqui, né, a formação do cis, né, essa banda com essas ideias. Então, no início a gente tem o trans, aplicou o laser, forma o cis. Volta a ser trans, forma o cis, volta a ser trans. Tanto observando pelo ponto de vista do consumo do trans ou da formação do cis, a gente consegue ter o mesmo perfil. E esse perfil se assemelha bastante com um processo de carregamento e descarregamento de um capacitor, um circuito RC. Então, em teoria, nós podemos usar aquilo, esse processo de isomerização e essa relaxação térmica, em processos de memorização digital, onde aqui, por exemplo, nós podemos chamar do pirilazo trans de tendo um número binário 0 e a espécie cis como tendo um número binário 1. Então, a gente tem esse intercâmbio entre números 0 e 1, né, formando aqui um bit de informação. Investigando a emissão de fluorescência do pirilazo em solução, chegamos às seguintes conclusões. O transpirilazo, após absorver luz e atingir seu estado excitado, sofre um processo de isomerização, que é um processo de relaxação térmica. Como consequência disso, a emissão de fluorescência é prejudicada. Então, na temperatura ambiente, nós temos uma baixa emissão de fluorescência. Realizando o mesmo experimento, né, a baixa temperatura, 77 Kelvin, nós observamos um aumento significativo nessa emissão de fluorescência. Isso indica realmente que um processo de relaxação térmica é o que impede a gente observar uma forte emissão de fluorescência desse composto. E esse impedimento de emissão de fluorescência se dá basicamente pelo processo de isomerização. Se nós estamos trabalhando a baixa temperatura, nós estamos restringindo modos de vibração e modos de rotação. Se o modo de rotação é o que desativa, né, o estado excitado, majoritariamente no estado excitado do pirilazo, então se a gente impedir essa rotação, obviamente nós observamos maior emissão desse composto. Nós investigamos, né, a emissão de fluorescência do pirilazo em presença de micela. Então nós analisamos aqui o pirilazo em diferentes concentrações, né, de surfactante. Quando o surfactante atinge a CMC, nós podemos dizer que estamos formando as amicelas. Antes da CMC, nós não temos micela. Então, por exemplo, quando a gente realiza a investigação de fluorescência do pirilazo em twin-end, que é um surfactante, na concentração de 1 vezes 10 a menos 3, observamos aqui uma baixa emissão de fluorescência, quase nula. E isso porque o processo de isomerização é o que desativa o estado excitado do transpirilazo. Quando a gente atinge a CMC, o pirilazo ele pode interagir com a superfície ou interagir com o interior da micela. Ao interagir, os modos de rotação NN, né, da ligação NN, ela é dificultada. Como consequência disso, nós temos aqui uma melhor emissão de fluorescência, né, do transpirilazo. Nós realizamos para o twin-end e para o surfactante CTAC. E o que nós observamos nos dois casos é que a emissão de fluorescência ela é aumentada quando atingida a CMC, ou seja, a presença de micelas. E isso abre uma importante vertente nos estudos do pirilazo, porque nós podemos aplicar esses estudos, né, aplicar esse corante em estudo celular. E a ideia é que o pirilazo interage com a superfície das células ou penetre nas células, né, e a gente possa avaliar a emissão de fluorescência nesses dois ambientes, uma vez que ele em água possui baixa fluorescência ou fluorescência nula.
Se essa emissão de fluorescência na superfície apresentar tempos de vida diferentes de quando o perilazo está no interior da célula, a gente ainda pode conferir, talvez, né, um estudo de metabolismo celular, onde a gente pode classificar, ter um tempo, né, de fluorescência específico para células que têm um metabolismo acelerado. Quando o metabolismo diminui, indicando morte celular, por exemplo, o tempo de fluorescência pode modificar. Então, essa é uma das vertentes de pesquisa onde nós queremos chegar com o uso do perilazo. Alguns exemplos de reacionais de que nós podemos usar o perilazo em sistemas bioquímicos são os seguintes. Você sabe já na literatura que o berílio pode reagir com grupos amino de outras moléculas, formando peridínio. Só que nesse caso, existe o ligante R do grupo amino, agora ele está ancorado no grupo peridínio. Bom, sabendo disso, a gente pode fazer o seguinte: usar o grupo berílio para reagir com tióis ou com grupos aminos, como por exemplo a lisina, e formar cátions peridíneos de lisina, né, ou sulfônio com a cisteína. E aí, nesse sentido, qual que é a nossa ideia? Nossa ideia, então, é usar esse grupo pirílio do pirilazo para reagir com cisteína e lisina e estudar aminoácidos no meio celular. Ou mesmo em proteínas, uma vez que proteínas também têm grupos aminos e tióis que podem reagir com o grupo pirilazo, ancorando assim o nosso corante em cadeias proteicas ou linkando, né, esse corante em aminoácidos. Um estudo parecido foi feito, por exemplo, né, usando a dopamina. Então, a dopamina tem um grupo amino que reage com o perilazo, ancorando, então, essa parte da molécula na molécula de dopamina. Usando-se, então, dessa abordagem para quantificar a dopamina em determinados meios, ou mesmo estudar a efetividade de dopamina no cérebro. Esse estudo, então, está sendo realizado na Unesp, né, financiado pelo programa Cisfonta. Meu nome, eu já comentei, é o William Santos, tem como meu supervisor o professor Sidney Ribeiro. Esse estudo ainda apresenta uma vertente, né, que é o estudo de estados excitados ultra-rápidos, que serão feitos em Bowling Green State University, nos Estados Unidos, coordenado pelo professor Alexander Tarnowski. Nossos estudos de caracterização por RMN está feito por uma pesquisadora do programa CISFOTA, a professora doutora Silvia Santanelli. As medidas de difratograma, né, de fração de raio-x, o monocristal, está sendo realizado pelo professor Júlio Zuckman, em colaboração com o professor Júlio, e o aluno de iniciação científica vem ajudando nas medidas, né, em micelar ou mesmo na síntese do perilazo. Obrigado.